que você acha da inserção da igreja no metaverso? Sem deixar de falar lá dos primórdios, onde a igreja começou naquela época com aquela live de Facebook e tal, YouTube, né, quando a igreja começou. Mas sabe, produtor, é muito legal a gente destacar a entrada da igreja realmente para um âmbito de pregação do evangelho. Porque a verdade é que, poxa vida, principalmente as pessoas que têm aí hoje 35, 40, 50 anos, conseguiu acompanhar bem aí uma grande mudança da igreja. Principalmente quando a igreja eram aquelas pequenas igrejas que havia em todo lugar. Mesmo às vezes em uma área rural estava lá a igreja estava lá pregando, né? As pessoas chegavam à igreja lá com a sua Bíblia debaixo do braço com total simplicidade, né? Não sei se é da sua época, não sei se você vivenciou essa época, que a igreja, né, chegava lá, não tinha nem um som direito, o pessoal juntava lá a viola, o violão, não tinha às vezes nem a bateria, todo mundo palma, palma, pé, 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 como se diz, né? Mas era uma bênção, a presença de Deus era notória e evidente no lugar. Até que então a igreja começa a crescer e crescer também no âmbito da pregação do evangelho. Isso acontece, sabe quando? Principalmente quando a igreja começa a entrar nas ondas do rádio. E começava aquelas programação. Eu mesmo conheço algumas programações, como por exemplo do pastor Davi Miranda. Você que é da igreja pentecostal Deus é Amor, é bem possível que você se lembra daquela entrada, daquela tão conhecida música de fundo, né? Antes da entrada do pastor Davi Miranda. Ele entrava já fazendo uma oração e a maioria das casas, né, de crentes e cristãos ficava naquele momento ligados ali os rádios, o som até um pouco saturado, produtor, mas chegava com maior força dentro dos lares. Quando começava então o pastor Davi Miranda, da igreja pentecostal Deus é Amor, começava a orar, naquele momento muitas e muitas pessoas acabavam ali recebendo a presença de Deus e se sentia tocado por Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença estamos agora, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que passamos na tua santa presença, ó Deus. Algumas pessoas já doentes, enfermas, no leito, na cama, né? Eles não podiam ir na igreja. Às vezes os pastores iam para levar a Santa Ceia e também recebia também a visita de alguns irmãos. Você se lembra dessa época? Então, nesta época também o rádio contribuiu bastante, porque as pessoas que não podiam ir à igreja ficavam lá ligadinhas todas as noites na entrada das programações de rádios de várias igrejas, como por exemplo da Igreja do Evangelho Quadrangular com o pastor Mário de Oliveira. A sua dor, qualquer doença e aflição. Com a programação Cadeia da Prece, quando entrava o pastor fazendo uma grande oração a nível nacional, a Cadeia da Prece, aí atingiu o coração de várias pessoas. Talvez seja a sua época, talvez você esteja agora memorizando desse tempo tão gostoso que era quando estávamos ouvindo da palavra de Deus. Outras pessoas se converteram a Cristo Jesus através das ondas de rádio. Sim, como meu pai, por exemplo, que depois de uma noite de Natal, muito bêbado, chateado, brigou com todo mundo em casa, ele chega de repente em casa, liga o rádio e ele começa a ouvir lá uma pregação com as seguintes palavras: talvez você nessa noite de Natal, você esteja triste, angustiado por causa de algum problema que você esteja enfrentando. Quem sabe não é a vida que você esperava. Naquele momento, o senhor Geraldo Cadete, ele começa a chorar, ele encosta ali na geladeira e ele se derrama em lágrimas, ali ouvindo aquela palavra do pastor, do homem de Deus. Depois daquele momento, ele se converteu a Cristo Jesus, aceitou a Jesus como Salvador, né? Foi até Jesus Cristo levar ele no ano de 2007. Você vê como é importante, então, a pregação do Evangelho através dos mecanismos que, então, né, vem marcado a história e os tempos?